Meus amigos, Jesus nos abençoe. Estudaremos hoje um livro que se tornou histórico para o movimento espírita pela sua importância em termos de esclarecimentos e relatos pessoais de um grande trabalhador a quem nós todos somos devedores espirituais. O livro é o livro As Correntes Metoeletromagnéticas na Desobsessão Coletiva, escrito pelo saudoso e amoroso Gilson de Mendonça Henriques. Este livro traz para nós alguns conceitos e relatos pessoais muito importantes. O próprio autor coloca que é um livro de relatos seguidos de pesquisas. É um testemunho pessoal do Dr. Gilson. Nós vamos ver inicialmente, pelas próprias palavras do autor, qual foi o sentimento que o impulsionou à pesquisa, ao estudo, às observações dos trabalhos das correntes magnéticas. Testemunho pessoal. Desde que tomamos conhecimento da doutrina espírita, pelos idos de 1947, sempre comoveu-nos o infortúnio daqueles que se viam presos aos processos obsessivos. Observemos bem o sentimento que impulsiona o Dr. Gilson na pesquisa. O sentimento é a comoção, é a benevolência, é a piedade em favor dos infortunados dos processos obsessivos. Buscar meios para aliviar os que chegavam até nós, sofridos e angustiados, era-nos preocupação constante. A prática da desobsessão individual com a doutrinação dos espíritos infelizes, ligados ao problema, embora eficiente, parecia-nos demorada, quando víamos alongarem-se as filas dos necessitados. A resposta chegou-nos um dia e é ela que gostaríamos de dividir com todos aqueles que se esforçam por socorrer a quantos procuram os centros espíritas na esperança de encontrar alívio para suas dores. Esta é a preocupação deste livro. Ampliar as possibilidades da casa espírita no atendimento, no socorro aos necessitados, vítimas dos processos obsessivos. O autor deixa bem claro, desde o início, qual foi a motivação, a preocupação que ele buscou o estudo da corrente magnética e a mesma preocupação que o incentivou a escrever o livro que hoje estaremos estudando juntos. Em 1969, quando o presidente do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec em Brasília, recebemos dos mentores da casa a orientação para nos dirigirmos à cidade de Palmelo, com o objetivo de dar continuidade a um tratamento espiritual a que se submetiam companheiros da nossa estima pessoal. Observemos que ele busca Palmelo por uma orientação espiritual específica, que lhe incentiva a buscar tratamento em Palmelo. A viagem foi uma grande surpresa. Jerônimo Cândido Gomide, forte ainda, abraçou-nos como um irmão e sentimos que aquele era um grande e feliz reencontro. Com a sua maneira simples, rude e sincera, aquele discípulo de Eurípides Barçanufo mostrou-nos um novo caminho para o tratamento das obsessões. Tratava-se da desobsessão coletiva através da corrente magnética formada pelos médiuns. Eis então um momento fundamental para esses dois trabalhadores. Acreditamos que são trabalhadores valorosos, que foram preparados no mundo espiritual, e este foi o dia do feliz encontro. Só então compreendemos a verdadeira razão da nossa ida a Palmelo. Naquela viagem, encontrei a resposta dos bons espíritos às nossas indagações. Pudemos, acompanhando-o nos trabalhos que realizava entre os internos do então Sanatório Espírita Eurípides Barçanufo, de surpresa em surpresa, fomos compreendendo a beleza e a importância do método que Jerônimo Candinho havia aprendido na juventude com o grande missionário da doutrina espírita Eurípides Barçanufo. Prestemos atenção neste depoimento pessoal do Dr. Gilson. Aqui ele afirma categoricamente que Jerônimo Candinho aprendeu com Eurípides Barçanufo o método da corrente magnética para assistência aos obsidiados, o trabalho de desobsessão para a corrente magnética. Esse é um depoimento muito importante, meus amigos,
porque é um depoimento que ele escreveu enquanto vivo, de próprio punho, que ele ouviu de Jerônimo Candim, que é um discípulo, um aluno, que foi um aluno de Eurípides Barçanufo. Prestemos atenção na importância deste relato histórico para todos nós. Seguindo os ensinamentos recebidos, iniciamos o trabalho de desobsessão coletiva no Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec. Após essa visita e esse aprendizado coletivo, que impressionou muitíssimo o Dr. Gilson, depois nós vamos ver alguns relatos pessoais durante a aula, ele leva então esse aprendizado e implanta essa atividade de desobsessão por corrente magnética no Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, no qual na época ele era então o seu presidente. Deixávamos de nos sentar ao redor de uma mesa, tradicional objeto em torno do qual os médiuns se colocavam, para formarmos correntes mediúnicas, onde os médiuns, dando-se as mãos, fortaleciam sua capacidade magnética. Percebamos que o Dr. Gilson leva para a Fraternidade Allan Kardec a mesma metodologia que ele observou em loco sendo realizado na cidade de Palmelo, onde Jerônimo Candim aplicava o que ele tinha aprendido com Eurípides Barçanufo, a corrente magnética, onde os médiuns, dando-se as mãos, fortaleciam a sua capacidade magnética. Observemos detalhes importantes desses depoimentos pessoais, que são depoimentos históricos, então voltamos a dizer. Propiciando passagens rápidas pela corrente mediúnica, deixávamos de doutrinar os espíritos infelizes. Eram aparentemente muitas as mudanças e a natural reação não tardou a chegar. Dr. Gilson, um dirigente experimentado, estudioso, que comandava uma equipe de trabalhadores sintonizados de uma casa espírita harmoniosa, era natural que os companheiros tivessem as suas dúvidas. E ele então resolve, juntamente com a sua equipe, toma a decisão de levar esta nova mudança à orientação espiritual da casa. Vejamos que interessante esse depoimento de um dirigente espírita lúcido, responsável e por todos nós muito admirado pelo seu bom senso. Foi assim que pedimos uma reunião especial e reservada entre os dirigentes e os mentores do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec. No dia e hora marcados, pedimos em prece que nos fosse propiciada a orientação necessária. A resposta não se fez esperar. Através da psicofonia, o dirigente maior de nossa casa manifestou-se. Esclareceu-nos, como aliás já nos havia explicado Jerônimo Candim, que os espíritos sofredores, ao receberem a nossa cooperação fluídica e magnética, eram beneficiados de modo a se tornarem aptos a receber a ajuda espiritual. Que eles seriam levados para regiões adrede preparadas no plano espiritual e que lá receberiam toda a assistência de que necessitavam. Que a doutrinação que aqui fazíamos, demoradas às vezes, seria substituída com muito maior eficácia e autoridade moral pela orientação dos espíritos trabalhadores no plano espiritual. Observemos que aqui existe um referendo do mundo espiritual, um referendo claro e inequívoco de atuação do mundo espiritual, aprovando para que fosse implantada nessa instituição o trabalho de desobsessão por corrente magnética. E essa orientação espiritual está em consonância com as orientações dos espíritos amigos. É conhecido de todos nós a orientação de André Luiz no livro Missionários da Luz, falando-nos que seria dispensável, poderia ser dispensável a doutrinação entre os encarnados, que isso é feito por uma necessidade maior nossa, de encarnados. Então, é uma orientação completamente de acordo com as orientações espirituais trazidas por outros médiuns em diferentes instituições. E é interessante que o Dr. Gilson teve o cuidado de relatar uma dificuldade que é comum, né? E ele, vamos ver aqui a situação, o sentimento dele no momento da orientação.
Quanto ao abandono do uso da mesa, disse o mentor: se vocês acreditam que um pedaço de madeira pode ter alguma importância ou trazer algum benefício ao atendimento dos nossos irmãos desencarnados, então usem-na. Porque para os espíritos é indiferente esse tipo de apetrecho material. Ainda bem que a sala estava escura e todos muito compenetrados, de olhos fechados, porque senão teriam visto o nosso rubor. Certo? Vamos seguindo. É importante, meus amigos, que a gente observe qual foi a motivação inicial, a inquietação inicial do Dr. Gilson. O sentimento que o motivou foi a preocupação com os espíritos necessitados, com o número enorme de pessoas que buscam a casa espírita atormentados, vítimas do processo obsessivo. Nós sabemos, por orientações espirituais, que a humanidade tem vivido momentos de epidemia espiritual. Allan Kardec, na revista de janeiro de 1863, ele narra que na época de Jesus, a Judéia vivia um processo de epidemia obsessiva. E são vários os relatos dos apóstolos em torno dos atendimentos que Jesus fazia aos obsidiados. Observemos que é um episódio muito interessante, porque é um depoimento do próprio obsediado, dos próprios espíritos, em relação ao sofrimento que ele vivia. Perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Observemos por que legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Era comum para os apóstolos, era comum a Jesus o tratamento dos obsediados. O que são os demônios? Que visão a doutrina espírita tem dos demônios? Esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. São homens que só não estão no campo visível. Narram os evangelistas várias passagens. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, nos relatos dos evangelistas, nos relatos dos Atos dos Apóstolos, são comuns os atendimentos aos processos obsessivos. O trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Isso não é da nossa modernidade. Isso era comum junto aos apóstolos, o atendimento aos obsessos. É uma atividade rotineira e comum de vivência dos apóstolos. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem a atuação. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Olha que passagem belíssima de Emmanuel, alertando para nós que é do compromisso dos espiritistas a continuidade ao tratamento dos obsessos. O tratamento de obsessões constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. O que estamos realizando hoje, procurando mecanismos de melhor atender os espíritos sofredores que buscam a nossa casa espírita, atormentado pelos processos obsessivos, nós estamos apenas dando continuidade à programação espiritual instituída por Jesus, que é a do amor, do atendimento, da caridade e do amor em favor dos que sofrem. Gilson de Mendonça Henriques, a par dos relatos
que ele fez no livro Relatos Pessoais, ele também colocou alguns apontamentos doutrinários muito interessantes, como esses que foram colocados aí, né, das passagens evangélicas. Ele faz também um pequeno histórico sobre a loucura, que é muito importante para todos nós. Vamos ver alguns apontamentos importantes que ele coloca no livro e que estará disponibilizado para todos vocês. Até o século XVIII, as pessoas que viviam às voltas com distúrbios mentais eram tratadas de maneira que hoje podemos considerar cruel. Os métodos de terapia para esses pacientes começaram a modificar-se a partir dos trabalhos realizados por Pinel. Pinel foi um grande precursor da psiquiatria moderna. Ele alterou completamente a forma de atendimento, do padrão de atendimento àqueles que se consideravam loucos. Pessoas que viviam há 20, 30 anos amarradas, pessoas que eram submetidas aos métodos mais dolorosos, porque se consideravam completamente loucos, e a loucura na época era uma coisa mística, era uma coisa de crendices. E Pinel trouxe essa grande contribuição. Retirou as doenças mentais do terreno das superstições e crendices, mostrando que tais enfermidades decorriam de alterações patológicas do cérebro. O mundo espiritual, ele faz um trabalho de preparação da humanidade. Pinel vem preparar a humanidade para as novas luzes que Allan Kardec virá trazer. Porque nós estamos dando um passo, superando as crendices, os sortilégios, em busca de uma compreensão, mesmo que seja uma compreensão ainda reducionista, voltada ao corpo, mas já se sabe, nesta época, que é uma alteração patológica do cérebro. E nós vemos que Kardec traz uma nova luz, acrescenta, é um passo à frente na compreensão da loucura. Quando descortina o mundo invisível, quando Kardec mostra para nós o ambiente, os habitantes do mundo invisível e como esses habitantes do mundo visível e invisível se comunicam, ele abre para nós uma nova forma de estudo e de visão sobre a loucura. Os espíritos constantemente nos rodeiam. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. É comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha que interessantíssimos são essas frases reveladoras. Modifica completamente a forma de nós vivermos. Nós estamos rodeados por uma multidão que comunga conosco. Não somente vivemos e comungamos ideias e pensamentos com encarnados, mas também vivemos em íntima ligação de pensamento com os desencarnados. Isso é um passo muito importante na compreensão da loucura. Dr. Gilson traz para nós no livro um caso que foi muito estudado na França, um caso muito debatido, e que Kardec faz vários artigos na Revista Espírita. Aqui nós escolhemos o trecho, o artigo dele, que é o último de 1864. O caso chama Epidemia Demoníaca de Morzine. O local é Morzine, pequena cidade francesa situada na Alta Savoia. Mais ou menos 2.500 almas viviam nessa cidade na época. O ano de 1857, quando começa a aparecer os primeiros casos dessa epidemia. Esse relato que nós vamos ler é um relato do Sr. La Fontaine, que ele publicou no Jornal de Genebra, um jornal chamado Magnetismo Animal. E Kardec, então, transcreve esse relato e faz uma discussão sobre o caso. Vejamos porque é uma coisa assim muito interessante, traz uma compreensão nova para nós sobre o processo obsessivo. Não agora voltado para um indivíduo, mas também a uma coletividade. Inicialmente, a epidemia atingiu as crianças. Começou em março de 1857, os 2 primeiros casos foram de 2 crianças de 10 anos de idade.
No final, em novembro do mesmo ano, de 1857, já eram 27 os casos. Em 1863, já eram contados 128 casos de loucura, nessa mesma comunidade. Atingiu as crianças e as mocinhas, estendeu-se às mães de família e às senhoras idosas. Poucos homens lhe sentiram a influência, contudo, custou a vida de um. Queria relatar aqui uma coisa importante, que é importante a gente observar. Que os processos obsessivos, já naquela época, também atingiam as crianças. O processo obsessivo não é exclusivo da população adulta. Os processos obsessivos também são acometidos, também influenciam, também as crianças são vítimas dos processos obsessivos. E esse aqui é um relato, um testemunho importante que a história nos traz. O flagelo atribuído ao poder do demônio, se manifesta naqueles que são tomados por convulsões violentas, acompanhadas de gritos, de perturbações do estômago e gestos da mais impressionante ginástica. Em Morzine, o horrível mal não cessou de fazer devastações. Ao contrário, o número das vítimas foi crescendo. Em vão prodigalizaram preces e exorcismos. Em vão levaram os doentes para os hospitais de várias cidades distantes. Como é um distrito da França, a população, os governantes se preocuparam com o caso. Foram vários médicos em visita, foram várias equipes que foram deslocadas para esse local e muitos desses pacientes foram encaminhados para hospitais, sem, no entanto, conseguir nenhum benefício, nenhuma cura. E ele cita, então, que o único benefício, as únicas curas constatadas foram as curas pelo magnetismo. Conseguimos curar vários desses doentes que não sofreram outros ataques enquanto moravam longe das influências prejudiciais, do contágio e dos espíritos feridos de sua terra. É um depoimento de La Fontaine, que é um grande magnetizador que viveu na companhia, foi um contemporâneo de Allan Kardec. E ele vem relatando então para nós agora a visita, já que os médicos não tinham conseguido nenhum sucesso, foi então à igreja. E ele aqui relata para a gente a visita do Monsenhor Mangan, bispo de Annecy. Estava a cavalo acompanhado por grande número de padres, para crismar os habitantes que ainda não haviam recebido esse sacramento e para ensinar os meios de vencer a terrível doença. Essa foi a motivação do padre e desse bispo, o Monsenhor, na visita a Morzine. Desde que o bispo pisou em Morzine, veja o relato, sentindo que ele se aproximava, os possessos foram tomados de convulsões as mais violentas. E, em particular, as que eram mantidas na igreja soltavam gritos e urros que nada tinham de humano. O próprio bispo empalideceu ao ouvir os urros que acolheram a sua chegada. Quem já viu processos obsessivos graves de subjugação, de possessão, sabe que essa aí é uma coisa muito comum. É uma atitude, muito comum. Foi uma cena verdadeiramente infernal. As possessas, cerca de 70, injuriavam, rugiam, saltavam em todos os sentidos. Isso durou horas. E quando o prelado quis fazer o crisma, o furor redobrou. Os policiais deram mão forte. Conseguiram arrastar 2 das 70, arquejantes, com espuma na boca, blasfêmias nos lábios, até junto do bispo. Saiu da igreja trêmulo, desequilibrado, as pernas cheias de contusões recebidas das possessas, enquanto essas se agitavam sob a sua bênção. Saiu da aldeia, deixando aos habitantes boas palavras. Terminou confessando que não tinha se sentido bastante forte para conjurar a chaga que tinha vindo curar e prometendo voltar, ao menos munido de poderes maiores.
Kardec então faz um comentário sobre essa situação relatada. Um comentário muito importante, pertinente, muito atual. Vejamos então. Primeiro ele coloca: a ciência falhou, os médicos não conseguiram êxito. A religião falhou, nem os bispos, nem os padres não conseguiram debelar o mal de Morzine. Nada do que empregaram deu resultado. E não terão melhor resultado enquanto se obstinarem em não buscar a verdadeira causa onde ela está. Onde está a causa dos fenômenos que estavam acontecendo em Morzine? E ele coloca: verdadeira causa. Olha como o Espiritismo traz uma nova luz, uma nova compreensão para os processos da loucura. Um estudo atento dos sintomas demonstra com verdadeira evidência estar na ação do mundo invisível sobre o mundo visível. As crises são efeitos consecutivos. A causa é o ser obsessor. É então sobre este que se deve agir. Neste caso, a causa é qual? O obsessor. É a interação do mundo visível e do mundo invisível. E é nele que nós devemos atuar. Dirão que o sistema é absurdo. Absurdo para os que nada admite fora do mundo tangível. Aliás, o sistema é baseado na experiência e na observação, e não numa teoria preconcebida. Isso aqui é muito importante, meus amigos, porque Kardec, ele não começava por teorias. Ele sempre observou fatos. E dos fatos, do estudo e da observação, ele então caminhava no sentido da construção das teorias. Pelos fatos, ele chegou ao espírito. Pelos fatos, ele chegou a compreender, a conhecer, a estudar o mundo espiritual. A ação de um ser invisível, malévolo, foi constatado numa porção de casos isolados, individuais, tendo completa analogia com os fatos de Morzine. É lógico concluir, seja a mesma causa, desde que os efeitos são semelhantes. A diferença está apenas nos números. Todos os sintomas, sem exceção, observados dos doentes daquela localidade, o foram em casos particulares de que falamos. Ora, desde que libertaram os doentes atingidos pelo mesmo mal, sem exorcismos, sem medicamentos, sem polícia, o que faz alhures poderia ser feito perfeitamente em Morzine. É uma conclusão simples, lógica, de um homem de ciência, de um homem estudioso e observador. Se assim é, poderemos perguntar: por que os meios espirituais empregados pela igreja são ineficazes? Por que então, se eram os espíritos ou demônios, por que a igreja não conseguiu debelar? Eis a razão simples. A igreja acredita nos demônios, isto é, numa categoria de seres de uma natureza perversa e voltados eternamente ao mal, por isso, imperfectíveis. Com essa ideia, ela não procura melhorá-los. Como a igreja vê o demônio, os seres do mundo espiritual, como seres eternamente imperfectíveis, não atua para melhorá-los. Ao contrário, para o Espiritismo, o mundo invisível é composto de almas ou espírito dos homens que viveram na Terra e que após a morte povoam o espaço. O espaço que nos circunda é povoado pelos homens que já viveram aqui, bons e maus. Nesses há os bons e maus. Pertencem à humanidade, estão submetidos à lei do progresso e podem melhorar. Estão momentaneamente no mundo invisível, mas eles pertencem à humanidade. Estão submetidos à lei do progresso, como todos nós encarnados aqui também estamos. Não são, pois, demônios,
no sentido da igreja, mas são espíritos imperfeitos e perfectíveis. Caminhamos todos nós pela lei do progresso para a perfeição. A ação, então, do Espiritismo, sua ação sobre os homens se exerce ao mesmo tempo sobre o físico e o moral. Daí uma porção de afecções que não tem sede no organismo, loucuras aparentes, refratárias a qualquer medicação. É um novo ramo da patologia que se pode designar pelo nome de patologia espiritual. Este é um avanço fundamental na compreensão da loucura. Se Pinel deu um passo adiante, humanizando o obsidiado, o louco, Kardec dá um passo à frente, mostrando que este louco, muitas vezes, é apenas aparente à loucura. Essa é uma patologia espiritual. É um passo muito importante que é dado no sentido do esclarecimento e do tratamento dos obsidiados. E o Dr. Gilson faz questão de pegar um apontamento muito interessante que Bezerra de Menezes faz no livro Loucura sob um Novo Prisma. E nós destacamos apenas um trecho para facilitar a nossa compreensão. Fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material e imaterial. É também uma nova luz que a doutrina espírita traz sobre o estudo dos processos obsessivos. E nesse programa de estudo, de pesquisa dos atendimentos do processo obsessivo, Dr. Gilson destaca a importância de Eurípides Barçanufo.